Olá pessoal, tudo bom? Eu preparei esse estudo aqui, ó, de 5 folhas. Esse estudo é referente à divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, para mostrar aqui, através da palavra de Deus, encabeçando inúmeros textos, provando a respeito da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando que Ele é Deus, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é o Criador de todas as coisas. Ele merece ser adorado, digno de louvor. Então estuda sobre isso. O mesmo Deus que apareceu para Abraão, para Isaac, para Jacó, o mesmo Deus que apareceu na sarça, o mesmo Deus que disse eu sou para Moisés, esse mesmo Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo, do qual as testemunhas de Jeová negam piamente, firmemente. Então o estudo é sobre isso. Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu preparei esse estudo aqui, ó, de 5 folhas, um estudo maravilhoso, provando a divindade do Senhor Jesus, e vim aqui, ó, andei pelo bairro, para pregar a palavra de Deus para eles, dar esse estudo aqui, ó. Eu tive todo esse trabalho de criar esse estudo aqui de 5 folhas, né, tudo encabeçado, ir na Lan House, tirar a Xerox e dar para eles, para que eles se reunissem e pudessem estudar. E disse para eles, foi bem claro, eu falei, eu não estou pedindo para vocês concordarem comigo, simplesmente aceitem o estudo, estude entre vocês, e se vocês quiserem continuar crendo no que vocês creem, colocando Jesus como se fosse criado pelo Pai, Jesus não fosse criador, aí é com vocês. Eu estou só querendo que vocês se deem a chance de estudar, né? Estudar aqui e através desse estudo tirarem as suas conclusões. Se vocês quiserem continuar crendo no que vocês forem ensinados pelos membros de vocês, pelos líderes de vocês das testemunhas de Jeová, vocês podem continuar. Eu só estou querendo dar esse estudo para vocês estudarem. Sabe o que eles falaram para mim? Não, muito obrigado, nós cremos em Jeová. E começou a me dar aquele panfletinho deles, aqui ó, Jeová, Jeová. Ficou aquela guerra, eu dando papel para eles e eles me dando papel. Eu dando papel para eles e eles me dando papel. Eu parei um grupo de umas 6 senhoras, mais ou menos. Muita luta, uma aceitou o papel, mas com certeza nem leu, né? Jogou fora. Depois eu abordei um outro senhor, que eu acho que eles chamam de um nome lá, eu não entendo muito bem, um líder deles lá. Eu abordei ele e uma senhora que estava do lado, que ela disse que ela também cria no Senhor Jesus Cristo, né, no Senhor Jesus Cristo como Deus, mas ela foi convencida por eles a negar o Cordeiro. Eu disse para ela, não, aí eles pegaram e falaram, ele aceitou. Olha só como é que eles são. Ele falou, o estudo é sobre o quê? Eu falei, eu preparei esse estudo aqui a respeito da divindade do Senhor Jesus Cristo. Eu falei nem do nosso, né? Porque eles não aceitam Jesus, eles aceitam de fachado. A respeito do Senhor Jesus, provando a divindade. Só que, assim como para a senhora, eu falei, eu não estou querendo forçar vocês a crer em nada não. Nem vocês deixarem de crer em nada não. Eu só estou dando esse estudo aqui. Se vocês pegarem esse estudo e continuarem crendo no que vocês querem, não for prova suficiente, tá tudo certo. Eu fiz parecer que eu era um vendedor. Meu irmão, parecia que era um vendedor de loja. Sabe aqueles vendedor? Não, é sem compromisso, senhora. Sem compromisso. Pode pegar aqui, ó, sem compromisso. É assim que eu tive que fazer com eles. Aí ele pegou, sabe o que ele fez? Na arrogância dele? Eu acho que o nome acho que é ancião. Acho que é esse nome aí. Ele é ancião. O líder deles lá. Ele pegou o papel e fez isso, ó. Deu o papel pra ele. Ele pegou e fez isso, ó. Fala aí. O estudo é sobre o quê? Só faltou fazer. E aos poucos eu tô vendo ele dobrando. Com raiva. Eu respirei fundo. E comecei a tentar pregar pra eles. Porque eles são malandros. Eles começam a conduzir, distorcer, para a doutrina deles, para se afastarem da verdade. Aí eu falei, o estudo é sobre
os atributos de um Deus que eu coloquei, né? De um Deus, e mostrando que se Jesus é Deus ou não. Eu deixei a interrogação, não estava afirmando nada, para ver se Jesus é Deus ou não, através do estudo. E aí ele pegou, desconversou e falou assim: tá bom, quais são os atributos de Deus? Aí eu falei: tá aí no papel. Aí: não, eu quero ouvir de você. Olha só a malandragem deles. Eu quero ouvir de você, rapaz, fala aí. Aí eu falei para eles: Criador, é presciente, sonda mente e coração, é onipotente, onipresente, onisciente. Aí ele, sabe o que ele teve a cara de pau de falar para mim? Não, isso não é atributo de Deus, não. Deus é amoroso, é longanimidade. Veio com um texto lá que não tem nada a ver. Aí usando outros exemplos, falando: um jogador de futebol, ele não se acha um Deus? Um cantor, ele não pode se achar um Deus? Eu falei assim: se achar Deus, todo mundo pode se achar. Mas o estudo é sobre isso. Atributos, características que são atribuídos somente a um Deus é outra história. Achar, eu posso me achar qualquer coisa. Um anjo pode se achar. Agora, para ser Deus, tem que ter características e atributos de um Deus. É sobre isso o estudo. Aí ele começou a desconversar, né? E eu estou querendo só fazer a comparação se esses atributos que é de um Deus, se Jesus tem esses atributos ou não. Que para Jesus ser Deus, ele tem que ter. Meu irmão, eles nem se deram o trabalho de ler o estudo, nem se deram o trabalho e ficaram o tempo inteiro tentando me convencer para que eu passasse a ser também um testemunho de Jeová. O tempo inteiro eu tentando, e eu ainda dei mole que eu fui sem a Bíblia. Aí eles abriram aquela Bíblia, né? Aquela Bíblia deles, que está toda distorcida. Aí abriram lá uns texto que falava da cruz, não estava escrito cruz, estava escrito estaca. Eu falei: não é estaca não, é cruz. Aí eles começaram a ficar todos sem graça. Aí vários textos lá, tudo distorcido. Aí eu desmenti eles na hora. Aí eles ficavam com aquela cara de sonso. Meu irmão, tem que ter muita paciência com esse pessoal, hein? Tô orando muito a Deus para conseguir levar o evangelho para eles, porque eles são cabeça dura. E ao mesmo tempo que dá raiva, dá pena. Ainda mais quando a gente vê aquelas senhorinhas, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 de testemunha de Jeová. Como é que vai libertar essas pessoas dessa doutrina? Meu irmão, é muito complicado, hein? Então, o estudo é sobre isso. Fiz esse estudo aqui e eu vou, já que eles não quiseram ouvir o estudo, eu vou fazer esse vídeo baseado no estudo que eu preparei, e vocês vão dizer, imagina que vocês são testemunhas de Jeová, se esse estudo prova ou não prova que Jesus é Deus, e Jesus é criador de todas as coisas. Aí depois depois de meia hora, primeiro eles falaram que Jesus não é Deus. Primeiro eles falaram. Aí depois que eu comecei a ler muitos textos, e na própria Bíblia deles, eles quebraram a cara. Tinha texto lá que ele ia ler e quebrava a cara. Depois de mais de meia hora conversando, ele: não, mas eu não... Teve a cara de pau de falar: não, mas eu não estou falando que Jesus não é Deus. Jesus é Deus. Só que, olha só como é que o diabo está ali, né? Olha só como é que parece a serpente lá no Éden, enganando Eva. Depois de meia hora que ele está falando que Jesus não é Deus, ele finalmente falou: não, eu sei que Jesus é Deus. Nós cremos nisso. Bando de mentirosos. Aí começou pouco a pouco, as palavras dele, pouco a pouco, desmerecendo o Senhor Jesus, colocando o Senhor Jesus como nada. Vou dizer logo, como um lixo. Jesus para eles é um lixo, né? Só que eles não têm coragem de admitir. Meu irmão, aí eu comecei a dar muitos textos ali para eles. Aí eu falei, aí começaram a falar, aí falaram que Jesus foi criado pelo Pai para nos salvar. Aí eu falei: Senhor, se Jesus foi criado pelo Pai, sendo que a Bíblia diz que Jesus é a palavra, né, é o verbo de Deus,
é o verbo que se fez carne, se ele foi criado e Deus, né, o grande Jeová, do qual eles idolatram tanto, que é o Todo-Poderoso, Jesus não é, só o Pai que é. Se a palavra de Deus é bem clara que Deus cria por intermédio da sua palavra, né, por intermédio da sua palavra, e a palavra, a Bíblia diz muito bem que a palavra do Pai é o Filho, né, o verbo, a palavra do Pai é o Filho, o verbo que se fez carne. Se dizer que em algum momento da eternidade Jesus não existia, é a mesma coisa que dizer que em algum momento da eternidade o Pai, o qual eles idolatram tanto e desmerece o Filho, o Pai não tem voz, o Pai é mudo. Em algum momento da eternidade o Pai era mudo, porque o mecanismo, a ferramenta de criação do Pai é o Filho, o Pai cria por intermédio da sua palavra, e a palavra do Pai é o Filho. Se o Filho não existia, o Pai jamais criaria. Meu irmão, é só questão de raciocinar. Aí eu falava todas essas coisas para eles, sabe o que eles faziam? Eu entrava pelo ouvido e saía pelo outro, fingia que eu não estava ouvindo. Aí eu lia outro texto, que o apóstolo Paulo diz que Cristo é o poder e sabedoria de Deus. Aí eles viu? Cristo é o poder e sabedoria de Deus. Eu falei, aham. Então, se Cristo é o poder e sabedoria de Deus, e vocês estão dizendo que em algum momento da eternidade Jesus não existia, então é a mesma coisa que dizer que em algum momento da eternidade o Pai não tinha, né? O Pai não tinha nem poder e nem sabedoria, porque o apóstolo Paulo está dizendo que Cristo é o poder e sabedoria de Deus, né? Se Jesus não existia, logo o Pai em algum momento da eternidade não tinha nem poder e nem sabedoria. E se o Pai não tinha nem poder e sabedoria, o Pai jamais criaria. Meu irmão, é só questão de raciocinar, é só questão de cair para dentro da Bíblia. Como é que eles não aceitam isso? É revoltante. Bom, vou parar aqui que já está chovendo. Voltei, pessoal, a chuva parou um pouco. Então, antes que a chuva volte, vou começar aqui com o estudo. Ó, diz assim, ó. O texto é o seguinte: provando a divindade de Jesus. Jeová é o próprio Senhor Jesus. Textos sobre os atributos que somente Deus, possui. Ou seja, para ser Deus tem que ter esses atributos. E eu vou mencionar aqui, se eu não me engano, acho que é uns 4 ou 5 atributos. Deus tem muito mais, né? Mas eu separei aqui somente 4 ou 5 atributos que para ser Deus tem que ter. Então, ó, atributo número 1, sondar mente e coração. Né? Sabemos que na Bíblia, quando diz de coração, quando fala em relação ao coração, coração é a mente. Né? Sondar mente e coração é sondar a mente. O que é sondar? É saber o que está passando na sua mente. Então vamos ler primeiro o texto referente a Deus. Vamos colocar no raciocínio deles, dos testemunhas de Jeová, que somente o Pai é Deus. Vamos por esse raciocínio. Vamos falar agora do Pai, né? Que somente o Pai é Deus. Então vamos começar lendo Jeremias, capítulo 17, versículo 10. Eu vou ler 3 textos referente a esse primeiro atributo de Deus, que é de sondar mente e coração. E depois eu vou ler textos referente ao Senhor Jesus, para ver se o Senhor Jesus possui esses atributos. Jeremias 17, versículo 10, vai dizer assim, ó: eu sou, ó, o Senhor já está dando uma pista aí, hein, do eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com a sua obra. Meu irmão, eu estava meditando nesse texto aqui, só esse texto aqui já dá para puxar várias provas que está se referindo ao Senhor Jesus. Ó, eu quero só abrir um parênteses aqui, ó, para recompensar, ó, eu sou o Senhor que sonda a mente e coração. Já está mostrando que Deus, Ele é o único que sonda a mente e coração. Para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Lá em Apocalipse, quem que vai voltar e vai nos recompensar segundo as nossas obras? Quem? Eis que cedo vem,
e trago comigo o vosso galardão. Quem? Eis que cedo vem. Senhor Jesus. É Ele que vai trazer o nosso galardão, a nossa recompensa. E o texto está dizendo, ó, eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Tá vendo, né? Não é o intuito desse vídeo, mas você vê, se você atentar pela Bíblia, você vê inúmeros textos que Deus está se mostrando, Jesus está se mostrando que Ele é Deus o tempo inteiro. É só uma pessoa que não conhece de Bíblia para cair num papo desse, gente. Bom, vamos agora para outro texto. 1 Crônicas 28, versículo 9. E você, meu filho Salomão, é o rei Davi dizendo para Salomão, né? Reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Ó, motivação dos pensamentos. Gravem isso. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Ainda em 1 Crônicas 29, 17. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente e com a integridade de coração. E agora vi com alegria, com quanta disposição o teu povo que aqui está tem contribuído. Mas é sobre aqui, ó, 17. Sei, ó Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Até aqui. Salmos 44, versículo 20 ao 22. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus e tivéssemos estendido as nossas mãos a um Deus estrangeiro, Deus não o teria descoberto? Pois Ele conhece os segredos do coração. Contudo, por amor de Ti, enfrentaremos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Esse texto aqui o apóstolo Paulo iria usar para suas cartas, né? Mas não vem ao caso aqui. Ainda em Salmos 139, do 1 ao 4. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Até aqui. Vimos aqui nesse texto, mais uma vez, se colocando no lugar dos testemunhos de Jeová, imaginando que todos esses textos aqui estão referente ao Pai, que somente o Pai que está aqui, o Filho não está. Vamos imaginar isso, vamos se colocar no lugar deles. Agora eu vou ler textos aqui sobre o Senhor Jesus, para ver se o Senhor Jesus tem este mesmo atributo em relação a um Deus, que para ser Deus tem que ter esse atributo, que é a de sondar mente e coração. Então eu acho que eu vou ler dois textos só, frente ao Senhor Jesus, para ver se ele tem, né? Agora vamos ler alguns textos para vermos se Jesus possui esse atributo que somente um Deus possui, que é de sondar mente e coração. Ler Mateus 9, do 1 ao 4. Então vamos ler. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Há outro atributo de Deus, mas o segundo atributo é sobre isso. Vamos em frente. Diante disso, alguns mestres da lei, preste atenção, diante disso, alguns mestres da lei, que nós sabemos que odiavam o nosso Senhor Jesus, assim como os testemunhos de Jeová, eles odeiam. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmo, ou seja, no inconsciente, na mente, dizer a si mesmo é no inconsciente. Por que eu estou dizendo que é no inconsciente? É porque a multidão, quando viram os milagres, todo mundo estava doido com o nosso Senhor Jesus Cristo.
muitos estavam se convertendo. E o perfil do covarde, que é o que eles são, eles só mostram a verdadeira face, o covarde, quando vê que a grande maioria está com eles, né? Eles não vão contra aqueles que eles querem fazer covardia quando vê que a maioria está a favor daqueles que eles odeiam. Primeiro eles tinham que fazer a cabeça do povo, para depois eles revelarem toda a maldade que eles tinham referente ao Senhor Jesus. Então por isso que eu estou falando que, quando a Bíblia está dizendo aqui, ó, diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmo, ou seja, na mente, no inconsciente, porque eles não iam falar claramente, porque senão o povo ia lixar eles, ia apedrejar eles. Estava muita gente se convertendo ao Senhor. Então eles, no inconsciente, matutando ali na mente deles, eles estavam dizendo assim, ó, este homem está blasfemando, conhecendo Jesus, seus pensamentos, ó, seus pensamentos, disse-lhes, por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Né? Até aqui tá bom, ó. Conhecendo Jesus, seus pensamentos, ou seja, o Senhor Jesus, ele sondou mente e coração deles para saber o que eles estavam pensando. Ou seja, ele tinha o atributo de um Deus, que é sondar mente e coração. Sondou a mente e o coração daqueles homens e viu que eram homens malignos, diabólicos, que tinham pensamentos ruins a respeito do Senhor Jesus. Ele fez isso como? Usando esse atributo de um Deus que é sondar a mente e coração. Agora vamos para outro texto. Ainda em Mateus, capítulo 12, do 22 ao 25. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado, que era cego e mudo. E Jesus o curou de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse, não será este o filho de Davi? Não estou dizendo que o povo está começando a se converter, mas quando os fariseus ouviram isso, disseram, agora sim eles estão dizendo, é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Agora sim que eles estão falando. No outro texto não. No outro texto eles estavam no pensamento, matutando. Jesus conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Outro texto aqui que dá para ser usado para confrontar a doutrina dos testemunhos de Jeová. O que eles fazem quando um testemunho de Jeová, ele, ao conhecer a verdade, né, ao conhecer o verdadeiro Senhor Jesus, eles largam essa religião aí, essa seita, um dos membros, o que o restante da família ou dos amigos que continua nesta religião ou seita, eles são orientados pelo corpo governante a fazerem? A se voltar contra eles, a se voltar contra aquele que não quer mais ser um testemunho de Jeová. Pode ser uma mãe, pode ser um filho, pode ser um sobrinho, pode ser um vizinho, não importa. Pode ser uma criança. Se voltou, não quer ser mais, eles são orientados, né, mas na verdade fazem uma lavagem cerebral para que seja tratado como um lixo, rejeitado. Não é isso que o Senhor Jesus está dizendo? Ó, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Ou seja, é doutrina do diabo, é doutrina de demônios, essa doutrina deles. Mais uma prova, é causar divisão entre famílias, entre amigos. Quando a palavra de Deus, ela prega a união, o amor, a união. Entenderam? Meu irmão, é só a pessoa... Eu fico pensando, a pessoa não tem que entender nada de Bíblia para cair num negócio desse. Não tem como, cara. Apesar de quando eu fui pregar para essa senhora, ela falou que ela cria a mesma coisa que eu, que o Senhor Jesus Cristo é Deus. Mas ela falou que era Deus, que ela cria. Mas ela caiu na conversinha, meu irmão. Como é que a pessoa consegue, cara? É muitos textos aqui, ó, que está confrontando a doutrina deles. E a pessoa cai. Vamos para Romanos, capítulo 8, versículo 27.
Esse texto está se referindo a Jesus, ó. E aquele que é o Senhor Jesus, e aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus, ou seja, de acordo com a vontade do Pai, né? Ah, mas está em Deus. O Filho também é Deus. Por quê? Porque ele tem a mesma característica, ó, aquele que é em Cristo, que sonda os corações e conhece a intenção do coração. Atributo de um Deus. Aí só porque está escrito aqui, ó, de acordo com a vontade de Deus, aí eles querem dizer que só o Pai que é Deus, que o Filho não é. Meu irmão, caramba, cara. Agora, pessoal, é o último texto referente a esse atributo, que é de sondar mente e coração. Que é o texto de... Ah não, ainda tem bastante texto aqui ainda. João... Pessoal, vou dar uma parada que agora está chovendo, já está começando até a manchar a folha. Daqui a pouco eu volto. Então, voltei, pessoal. Vocês não sabem, mas eu só pude voltar a gravar esse vídeo novamente depois de aproximadamente, eu acho que uns 2, 3 dias. Porque sendo que eu falei que eu dei uma parada que começou a chover? Então, começou a chover direto, sem parar. A folha até ficou assim, ó, toda manchada. Continuando ainda naquele atributo de Deus, que é o de Criador, vamos ler Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Só para conectar com o texto aqui. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, vai se conectar com Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, que vai dizer assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então vamos para João, capítulo 1, do 1 ao 3, que vai dizer assim: No princípio era aquele que é a palavra. Quem que é a palavra? O Senhor Jesus Cristo. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Quando eu li essa parte aqui, ó, ele estava com Deus e era Deus, aí depois de muito tempo, eles disseram assim para mim: não estou falando que Jesus não é Deus, Jesus é Deus. Mas no início da pregação, os testemunhos de Jeová, esse ancião aí ficou temando, falando que Jesus não é Deus. Jesus foi criado pelo Pai. Aí quando eu li esse texto aqui, ele disse: não estou dizendo que ele é Deus, ele é Deus. Só que tentou o tempo inteiro colocar Jesus como se fosse uma porcaria de Deus, vamos colocar assim. E só o Jeová, o Pai, o Todo-Poderoso, e Jesus não. Aí quando eu li o verso 3, ó, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito, eles ignoraram, fingindo que nem ouviram esse texto. Pô, não, Jesus não criou nada, mesmo lendo esse texto. Agora ainda em João, no capítulo 1, vamos para o verso 10 e o 18. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Dele quem? Do Senhor Jesus Cristo, da palavra. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Eu li esse texto aqui para eles, e eles também, mais uma vez, ó, entrou pelo ouvido e saiu pelo outro, né? Como eu disse, parecia aquelas criancinhas assim, ó, não quero ouvir, não quero ouvir, e fica de teimosia com você, né? Finge, ignora a verdade. Agora vamos para Isaías, capítulo 45, versículos 11 ao 13. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o seu Criador. Está falando referente ao Senhor Jesus. Só que eles acham que aqui, quem está falando é o Pai, né? O Jeová, o Pai Todo-Poderoso, não o Jeová, o Filho. A respeito de coisas vindouras, ou seja, a respeito de coisas que ainda vão acontecer. Você me pergunta sobre meus filhos, ou me dá ordens sobre o trabalho de minhas mãos? Fui eu que fiz a terra, e nele criei a humanidade. Minhas próprias mãos estenderam os céus. Eu dispus o seu exército de estrelas.
Esse eu dispus exército de estrelas, o Senhor Jesus Cristo está falando, está mandando um recado para Satanás, né? Para o querubim ungido, que ele se rebelou contra Deus lá no reino dos céus, enganou a terça parte dos anjos, fez um exército contra Deus, e Miguel e seus anjos, e os anjos que ficaram do lado de Deus, encabeçado por Miguel e seus anjos, venceram esse querubim ungido, Satanás, o grande dragão, que está dizendo lá em Apocalipse 12. O anjo Miguel, eles dizem que é Jesus. Olha a mentalidade deles. Mas enfim, está estudo no canal aí sobre isso. Ah, pessoal, falando de criação, estava em casa meditando, eu deixei passar, tem um texto muito bom para refutar eles, os testemunhos de Jeová e qualquer um que pregar que Jesus foi criado e que Jesus não criou nada. Tem um texto aqui que eu deixei passar muito bom, não sei porque eu deixei passar esse texto. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, são textos excelentes para provar a divindade de Jesus e para fazer as perguntas para eles. Eu esqueci desse texto na hora, eu estava pregando para eles. Olha só, os testemunhos de Jeová dizem que o Senhor Jesus não criou nada, só o Pai que criou. E que na criação ele nem existia ainda, ou seja, ele foi criado. Tá bom, então olha só o texto. Então disse Deus, façamos o homem, façamos, ou seja, está no plural. Disse Deus, um Deus, façamos. Aí eu te pergunto, tá o Pai, né? Se foi só o Pai que criou e o Filho ainda não existia, tá o Pai mais alguém, certo? Porque tá façamos, está no plural, ele está fazendo, ele está criando, tá ele mais alguém. Jesus na cabeça deles não existia. Jesus não existe aqui, né? Ele não é o verbo que está saindo a palavra que está saindo da boca do Pai. Eles não conseguem enxergar isso na palavra. Mas eles têm que arranjar uma explicação. O Pai está falando façamos. Aí eu fiquei pensando em algumas respostas que eles podem dar. Eu na hora eu infelizmente não lembrei desse texto para dar para eles me arranjarem uma explicação. Mas eu fiquei meditando nas respostas loucas que eles podem dar para esse texto. Eles podem dizer assim, ó, Marcos, o Jeová, o Pai, está dizendo façamos, é porque quando ele estava criando o homem no Éden, todos os animais estavam observando ele criar. Então ele quis compartilhar com a sua criação, então ele disse façamos, né? Ou minhas criaturas, ou animais, árvores, lago, mar, montanhas, folhas, verduras, façamos. Ou seja, eu estou aqui compartilhando com vocês. O Pai quis colocar dessa forma. Ou então está falando com os anjos, ou já que eles dizem que o anjo Miguel, sei lá, anjo Gabriel, é o Senhor Jesus. Não, é o anjo que desceu, está junto com Jesus, está junto com o Pai, então ele está dizendo façamos. Eles podem usar essas duas desculpas. Ou que quem está com o Pai são os anjos, ou são os animais. Porque o homem ainda não tinha sido criado, estou falando da criação. Então por isso que ele está falando façamos. Ok. Então ele quis compartilhar, não é que os anjos ou os animais criaram. Aí você pode usar, você pode falar assim, ah é? Então quer dizer que os animais criam alguma coisa? Não é só Deus que cria, não, os animais também criam. Ou então é os anjos, então não é só Deus que cria, é os anjos também que criam. Não, mas ele quis compartilhar com essa criação, então a forma dele se expressar, ele falou façamos, mas não quer dizer que eles criaram. Tá bom, então vamos continuar o texto. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí você manda eles saírem desse texto aqui, explicar esse texto. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Quer dizer que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e dos animais, de Deus e da natureza, de Deus e dos anjos. Porque eles têm que arranjar uma explicação para esse texto. Aí você joga a bomba no colo deles e vamos ver o que eles vão responder. A loucura deles.
E aí, para confirmar que somente Deus é Criador, que somente pode estar Deus ali naquele momento, quando ele diz a frase, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, que só está se referindo somente a Deus, mesmo que esteja falando no plural, o verso 27 confirma, criou Deus, não criou Deus e mais alguma coisa, não é criou Deus e os animais, não é criou Deus e os anjos, criou Deus, somente Deus. O homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aí eles podem dizer, Marcos, mas só existe um único Deus. Você se contradiz aí. Então como é que você está falando que o filho e o pai estão criando, sendo que só existe um único Deus? Aí você responde para ele, vocês se esqueceram que o verbo, a palavra que sai da boca do Pai é o Filho, é o Senhor Jesus Cristo? Ou seja, quando existia de fato e existe um único Deus. Ali desceu do céu, veio para a terra e está formando o homem do pó da terra. Um único Deus, de fato tem um único Deus. Só que tem dois deuses no sentido que a palavra, o verbo que sai da boca do Pai é o Filho. É isso que eles têm que entender. Por isso que façamos, está falando do Pai e está falando do Filho, a palavra que está saindo da boca do Pai. Então por isso que façamos, está o Pai e está o Filho. Então, gente, a explicação é essa, não tem outra explicação. Porque façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Verso 26 está no plural e verso 27 está no singular. Mas ambos são um único Deus. Por que isso? Porque eles estão em unidade. Eles estão em unidade. O verbo ainda não tinha se feito carne. Então, a palavra que está saindo da boca do Pai é o Filho. Eles estão em unidade, estão juntos. Da mesma forma que eu estou falando aqui com vocês. Eu tenho um corpo, eu tenho um espírito e eu tenho uma voz. Tem três partes. Só que eu sou chamado de três pessoas. A gente pode usar essa mesma metodologia para a Trindade, que é outra coisa que eu não creio na Trindade. Né? Eles dizem que são três deuses em um. Só que eles não têm coragem de falar que são três deuses, né? Eles falam para maquiar que são três deuses, eles colocam primeira pessoa da Trindade, segunda pessoa da Trindade, terceira pessoa da Santíssima Trindade, né? Eles colocam dessa forma, para maquiar que na verdade eles estão falando que são três deuses. Mas é a mesma coisa. Eu tenho um corpo, eu tenho um espírito e eu tenho uma voz. São três. Mas eu sou chamado de três em um? Eu sou três pessoas em um? Não sou, eu sou uma pessoa. Ainda que eu tenha um corpo, um espírito e uma palavra, uma voz que sai da minha boca. Eu não sou três pessoas. Por que eu estou usando o meu exemplo? Porque nós não fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, nós podemos muito bem nos colocar como exemplo para falar destas coisas, porque Deus nos fez a imagem e semelhança dele. É o mesmo mecanismo, né? Os animais são diferentes. O homem tem um corpo, um espírito e uma voz. O animal ele não fala, né? Ele emite grunhidos e tal, mas o animal não fala. Mas nós, seres humanos, falamos. Então nós temos essas três partes que se conectam com a Trindade. E você vê que nós não somos chamados de três pessoas em um. Nós somos chamados de uma pessoa. Só que quando é Deus, que é o mesmo mecanismo, um corpo, um espírito, uma voz, eles querem dizer que são três deuses. Mas o assunto não é Trindade aqui.